Dai, da Mina Comprava Livros, e hoje eu não vou fazer vídeo resenha, nem book haul, nem leituras da semana, apesar de hoje ser carnaval e eu ter programado tudo isso. Eu vou falar sobre o filme Vende-se Esta Casa. Por quê? Porque ele estava na minha lista de filmes para serem vistos no carnaval. E apesar do Netflix ter insistido muito, mas eles insistiram muito, tá? Eles mandavam aqueles e-mails: achamos que você vai gostar desse filme. Porque, lógico, eu assisto muitos filmes de suspense e de terror. O Netflix quis que eu visse o filme que era deles. E aí ficou na cabeça, e algumas pessoas falaram super mal. Eu falei, não, tem que ter a minha opinião. Então aqui está a minha opinião. Vou falar para vocês o que eu entendi. Por favor, vai ter spoilers, sim. Se vocês não querem spoilers, então leiam a crítica que eu vou publicar no blog, tá? Porque a do vídeo tem spoilers. Eu estou avisando e vou deixar na descrição aqui que tem, e no título também, para vocês não me matarem, ok? Bom, qual é a história desse filme? A história desse filme é um casal, eles têm um filho que deve ter uns 16, 17 anos, não sei. Bom, ele não dirige no filme, mas isso também não quer dizer muita coisa. Ele pode não dirigir, mas geralmente nos Estados Unidos as pessoas dirigem com 16. Mas em nenhum momento eu me lembro dele pegando o carro. Na verdade, eles são um casal com esse filho. E esse filho já começa... O filho não é qualquer pessoa, ele é o Dylan Minnette, acho que é Minnette, sei lá. Ele é o menino dos 13 porquês, lembra? Sim. Ele nesse filme se chama Logan. E ele é muito grudado com o pai fica cronometrando o horário que ele fica correndo, porque, enfim, ele corre lá em volta da casa e tal. E o que já acontece logo nas primeiras cenas é que a gente vê uma tensão entre o pai e a mãe por causa da questão de dinheiro. Questão da casa, de não ter grana para pagar algumas coisas e tal. Quando o menino aparece, eles param de falar e fingem que tá tudo ok. Mas o que vai acontecer é que esse pai será atropelado. Eles vão sair para comprar alguma coisa, o garoto vai junto com o pai, e o pai é atropelado por um homem, sei lá, que acho que sofre um infarto, ele, não o pai, o homem que estava dirigindo, e ele morre. Quando ele morre, a mãe diz, no dia do velório, pra tia, que é uma tia que parece que é rica, fala assim pra ela, olha, eu não tenho, sabes o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho como manter essa casa, eu não estava mais trabalhando, o dinheiro era do fulano não soube administrar, não sei o que lá, não sei o que lá, eles não têm como se manter na casa. Aí a tia pega e oferece uma casa que ela tem, que é, sei lá, de veraneio, sei lá como é que é, uma casa que é mais afastada, que é em outra cidade, e que eles podem ficar na casa. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu não entendi desde o início é que se era uma casa pra te ajudar até o quê? Até a mãe conseguir um emprego? O roteiro já começa errando por aí. Porque se você vai emprestar sua casa pra alguém, que a pessoa não tem onde morar, você tem que dar um tempo até a pessoa achar um emprego. Ela manda a irmã e o sobrinho para um lugar muito afastado, uma casa completamente afastada de tudo, numa cidade menor do que eles moravam, não me lembro a cidade, e ela diz que só tem uma coisa, que é os domingos, a casa durante 1 hora ou 2 fica como open house. O que é isso, gente? Nos Estados Unidos existe, aqui não, até por causa da questão de violência, de segurança. Você bota uma casa para vender, e aí você anuncia que todo um dia da semana, durante um determinado horário, qualquer pessoa pode visitá-la. Então, assim, eu posso estar passando, aí eu vejo num classificado, toda segunda-feira, geralmente no final de semana, sábado, de 10 às 11 eu posso visitar essa casa na rua tal e ver se eu gosto, até a pessoa alugar ou comprar, enfim, não sei o que a tia estava querendo com a casa. Acho que era vender porque vende esta casa, apesar do nome em inglês ter muito mais sentido porque é The Open House. Então é The Open House porque a casa está aberta mesmo para visitação, sem ter um corretor, sem ter, enfim, ninguém monitorando quem entra na casa. Eles vão pra lá, o garoto super chateado, puto da vida, desculpa o palavrão, né? Pé da vida, porque ele tem que sair da escola que ele gostava e tal, pra ir com a mãe nessa nova vida lá. Ele não sabe que o pai tá todo chafurdado em dívida, e ele vai com a mãe. E a casa realmente é super afastada, e logo que eles chegam, eles têm contato com uma senhora que é a Marta, e ela fala um pouco estranho com eles, assim, ela faz umas perguntas estranhas, ela fala que o marido dela morreu e que ela sabe exatamente como é, e tá um momento muito fresco na cabeça deles que eles não querem muito falar sobre a morte do marido do pai. Enfim, a gente fica com a pulga atrás da orelha achando que essa Marta tem alguma coisa a ver com as coisas que vão acontecer, porque a gente já viu o trailer e já viu, enfim, já sabe que vai acontecer alguma coisa nessa casa. Mas aí é mais uma das nossas decepções. Por quê? Porque eles vão pra casa, vão começar a acontecer coisas estranhas na casa. Uma das coisas estranhas que acontece são barulhos no porão. Alguns objetos somem. Ele de vez em quando vê um vulto de um homem. E a gente presta muita atenção numa das visitas que é feita ao domingo, que só mostra uma bota de um homem chegando, uma bota preta.
essa bota preta vai se repetir outras cenas. E a gente fica querendo descobrir quem é o dono daquela bota preta. Se é um homem, se é uma mulher, porque não mostra mais nada. Durante esse tempo, muitas coisas vão acontecer, mas o filme é tão lento, assim... Não é que não é... a gente leva susto, mas é tão ruim, de repente, o que acontece, assim, que não te prende a atenção, que eu cochilei no primeiro dia, meu marido também dormiu. E aí eu fui ver o restante no outro dia, esperando que tivesse um grande finale, apesar de saber que as pessoas tinham odiado. Bom, fora essa Dona Marta, também vai ter outro personagem, que esse é mais bizarro ainda, que a gente não entende pra onde ele veio, por que ele veio, da onde ele vai, pra que ele existe. O nome do personagem eu anotei aqui pra não esquecer. A mãe é Naomi, tá? Que eu não falei, é a atriz Pierce Dalton. É o Chris. O Chris é um rapaz, né? Ele trabalha de vendedor numa loja que a mãe dele costuma ir, volta e meia. Ele fica meio galanteador, assim, o garoto fica até meio com ciúme da mãe. E esse cara, ele mora lá um tempo, ele começa a dizer que ele sempre teve interesse pela casa. O que a gente já fica com a, né? Pensando, esse cara tem interesse na casa, será que é ele que é o cara? Enfim. E um dia ele chega, o cara tá lá olhando a janelinha lá de dentro da casa. Ele fala que quer conhecer e que ele vai no porão. Só que depois do porão o cara some. A gente não sabe mais dele. Aí a gente fica imaginando várias coisas. Ele que é o assassino. Pois é, gente, mas também não era ele que era o assassino. Porque ele é assassinado. Então você fica pensando, caraca, e agora? Né? Agora é o quê? O que ele tinha de estranho? É estranho porque depois ele vai falar pra essa mesma mãe, pro garoto, que... Ah, mil desculpas, eu fiquei com medo de te incomodar e eu não dei tchau. Oi, você tá dentro da casa da pessoa, vai pro porão, sai e não dá tchau? Cara, estranho, né? E por que ele foi ter interesse na casa só depois que eles estavam morando lá e ficou olhando? Por que ele não foi no dia do open house, que tem a placa lá dizendo exatamente os horários? Então esse cara também era bem estranho, mas acabou que como ele dançou, eu achei que ele era só estranho mesmo, ou seja, que não servia pra nada, mais um personagem que não devia nem ter existido. Tem outra coisa também. Num dia que eles chegam em casa, vai ter uma mesa toda arrumada de Natal e eles vão chamar a polícia. Inclusive tem uma coisa sobre essa polícia que é uma coisa que eu li assim depois que eu tava pesquisando sobre o filme, que os diretores são a Suzanne Crute, acho que é isso, e o Matt Angel. Todos dois aparecem no filme, numa coisa meio Hitchcock, meio, né, Stan Lee, de aparecer no filme. Ela, eu não lembro, falando que ela era uma garçonete, eu não lembro de uma cena, né, deve ter cochilado. Ele, eu lembro bem, ele é um policial que trabalha mal demais, ou seja, o cara não sabe trabalhar, gente. Dirigir esse filme, tá tudo explicado agora. É um policial que faz umas caras e bocas, assim, meio de galã, porque tem dois policiais, né? Tem um que é o policial negro, né? Que eu até achei ele meio parecido com o outro, mas depois eu vi que não era. E tem o policial branquinho, do cabelo bem preto, né? Com a sobrancelha grossa, assim. Esse é o Matt Angel, ele é um dos diretores. Então ele aparece, ele faz essa ponta. E ele fala que não pode fazer nada, que devem ser crianças. Também é meio bizarro. Como é que crianças vão entrar e arrumar a casa inteira de Natal e o cara vai achar comum, normal, ok, não posso fazer nada. Bem estranho. Tudo é estranho. Quando ela tá tomando banho, aparecem vários... Eu não sei porque toda cena dela tomando banho é só pra mostrar o bumbum dela. Eu odeio essas cenas com nudez feminina desnecessária, né? Porque tem cena que é necessária. Agora essa aí, por exemplo, não tem... né? Vai sumir o celular dele. E aí vão achar perto do porão. E aí quem vai achar um tal do encanador, que também eu fiquei achando que ele tinha alguma coisa de bizarrinha no ar. Porque o encanador, ele vai lá e ele conserta, ele entrega o celular e aí ele fala da Marta. Ah, a Marta sempre pede pra eu ir lá, a Marta é a senhora. Mas o marido dela morreu mesmo? Ele pergunta, ela fala, não, ele morreu, é porque ela tem Alzheimer. Eu fiquei com várias teorias da conspiração, achando que esse senhor... era o que entrava na casa por causa da bota de encanador, sei lá, a bota preta, e que ele tinha alguma coisa a ver com a Marta. Porque nas cenas finais, onde realmente o tal do maníaco lá ataca os dois, e eles veem que realmente não é piração da cabeça de nenhum dos dois, a Marta aparece no meio lá do gelo, né, do meio da neve, quando o garoto tá lá correndo, morrendo. E aí é bizarro, porque você espera que alguma coisa aconteça, que alguém salve os dois, e a gente sabe que não salva, né, gente, que é uma bosta mesmo esse filme. Mais uma coisa que também não encaixou. Eu até tinha anotado aqui. Essa senhora, né, que ela é caduca e tal, e tem esse encanador. Será que ela não era a esposa dele? Eles estavam tramando isso? Eu fiquei pensando nisso, né? Mais uma coisa que também eu fiquei, caraca, oi,
Como assim? A mulher tá dentro da casa dela, tem um homem deitado do lado dela, ela vai no banheiro, ela volta, ela não sente aquela presença daquela pessoa. Gente, eu não sei vocês, mas isso é possível, cara? Ela não tá dormindo não, ela tá acordada. Ela mexe em umas fotos que estão no canto e ela vê que tiraram várias fotos, que tudo que ela achou que o filho dela estivesse fazendo, na verdade, era o tal do maníaco. Enfim, o filme é ruim, é ruim. É péssimo. Talvez, se ele tivesse um final bacana, que a gente descobrisse realmente, porque se o diferencial desse filme era que o maníaco, na verdade, é qualquer maníaco, pode ser qualquer assassino, ele só é louco e gosta de entrar nessas casas que estão como open house e fazer vítimas, mas aí eu fiquei me perguntando, mas nem toda casa open house tem gente morando, então seriam os antigos moradores, os novos moradores, ele fica dentro da casa esperando que alguém vá morar. Nada disso tem justificativa, nada disso tem um porquê de existir nesse filme. O que dá a entender que essa pessoa vai continuar fazendo é porque depois aparece um carro com a placa da Califórnia passando por outra casa que também está em open house, está no mesmo estado que estava a casa anterior, onde os dois morreram. Na verdade, a mãe morreu lá dentro, o filho ainda morreu perto de um lago lá. Enfim, spoiler pra caramba contando o filme inteiro, mas é pra entender com você que assistiu, o filme tá no Netflix. E esse vídeo eu tô fazendo para as pessoas que viram e o que eu entendi, o que vocês entenderam. O roteiro é fraco, as atuações são mais ou menos. Eu não achei que o Dylan, por exemplo, tá tão bem no papel, ele faz umas caras e bocas assim. A mãe talvez um pouco melhor, mas enfim, o roteiro é fraco. Nada justifica tudo o que acontece. Filmes que ficam com a gente, que deixa com muita dúvida, eles têm que ser muito inteligentes. Ou eles têm que ser essa bosta mesmo. Eu achei um filme ruim, mas também não o pior de todos, porque depois que eu fiquei pensando nessas explicações e vendo vídeos para entender essas explicações, a gente começa a encaixar um pouco as coisas. Mas eu ainda confesso que eu não sei se a senhora e o encanador eram os culpados, ou se o assassino realmente era alguém que, enfim, que não era ninguém, na verdade, né? Era alguém que era maníaco e queria matar as pessoas dentro, mas aí não faria sentido com as outras casas que não teriam pessoas morando, porque nem todas as casas, como eu disse, tem pessoas morando. Bom, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você ativar o sininho, você vai ver os outros vídeos que eu faço. Eu falo sempre sobre filmes, mas falo, às vezes dá vontade de falar alguns filmes, de discutir com vocês. Eu acho que muita coisa para escrever, eu pego e faço vídeos. Então, é isso. Vende-se essa casa, tá no Netflix, como eu disse. Eu vou deixar o link aqui embaixo também da crítica que eu vou fazer por escrito, sem spoilers, pro pessoal que ainda não assistiu ver se quer cair nessa furada ou não. Enfim, beijo grande pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.